Você não pode colocar qualquer adjetivo. Eu não posso colocar chinês aqui no início. E aí eu vou explicar um pouco sobre essa ordem para vocês agora. Chinese, the Chinese big red heavy shoes. Eu não consigo entender aquela sentença, mesmo que eu próprio escrevi, né? Engraçado. Mas essa sentença aqui não tem sentido. Tá, eu consigo decifrar que tá falando sobre alguns sapatos vermelhos, mas eu não sei por que tem chinês, o que isso tem a ver, entendeu? Porque tá fora de ordem. Essa palavra fora de ordem causa confusão na sentença. Se eu tirar e colocar no lugar certo, tá, agora faz sentido, porque são da China, entendeu? É tão simples assim essa ordem. Então a ordem está aqui. E essas palavras, né, esses adjetivos vão nesta ordem. A primeira, aqui, e depois aqui, e depois aqui, e depois aqui, né? Da esquerda à direita, entendeu? Nessa sequência vai nesta ordem. Mas vê que tem um monte de tipo e categoria, né, que está falando aqui. Tem adjetivos de opinião, e adjetivos de tamanho, adjetivos de forma, e adjetivos de condição, e de idade, cor e origem. Né? Esses são os tipos, as categorias de adjetivos. Não precisa decorar isso, tá? Não pense que eu estou jogando um monte de coisa para você decorar. Não é assim que eu quero que vocês pensem. Eu quero que esta lição serve de introdução para esse conceito. Porque se você for chegar e perguntar para um americano, eles não vão conseguir explicar isso para você. Isso não é um conhecimento normal. Eu aprendi isso depois de anos na linguística, né? Fizeram estudos ao longo de muitos anos e muitos textos para descobrir essa ordem. Por muitas décadas, nem os próprios linguísticos sabiam que existia essa ordem, entendeu? Não é comum saber disso nesta maneira. Mas é uma regra que nativos falam e que usam. Então, essa é a ordem que nós temos. Eu vou dar alguns exemplos só. Eu quero que vocês revisam essa lição de vez em quando para verificar, para relembrar dessa ordem. Isso é uma coisa importante, vamos olhar a ordem aqui. Mas não se preocupa em decorar. Decorar esse tipo de assunto não vai te ajudar muito. Você precisa praticar e ver como funciona, entendeu? Igual essa sentença que eu coloquei, tem 4 aqui. Eu não tenho todos que estão aqui. Aqui, big, né? Não tem nada de opinião nessa sentença, não tem nenhuma, entendeu? E é importante lembrar que essa ordem não é lei. Ou seja, a regra real, o que acontece, na verdade, no inglês, é que cada adjetivo afeta o adjetivo que vem próximo. Então, você progressivamente vai especificando mais e mais. A tendência é de seguir esse padrão aqui. Opinion, size, shape, blá, 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 blá. Shape, size, shape, condition, age, color, origin. Esse é o padrão típico, a maioria das vezes vai fazer. Mas vê aqui que nessa própria sentença que eu fiz, não segue. Eu tenho big, size, red, color, heavy, condition, Chinese, origin. Da onde veio, né? O que você precisa, o que eu quero que vocês levam, né, desta lição é que a ordem é importante e que aonde você coloca a palavra vai mudar o sentido. Vou fazer mais uma sentença para dar um exemplo de como mudar a ordem de palavras troca sentido. Então, a sentença está aqui. I want a heavy Russian coat. Dá para ver que eu estou com frio, né? Coat significa casaco, né? A tradução literal disso seria eu quero um casaco pesado da Rússia. Mas e aí? Se eu trocar essa ordem, vamos colocar Russian primeiro. Russian heavy cloak. Também está certo, mas significa algo diferente. Agora, a tradução desta frase seria eu quero um casaco cheio de russos. Ou seja, de pessoas, né, da Rússia. Entendeu?
os dois estão certos. Os dois são aceitáveis, mas estão dizendo algo diferente. Novamente, isso é muita coisa que eu joguei em vocês, desculpa, mas não se preocupa, nós vamos aprender e praticar e melhorar nesse assunto pelas próximas lições. Não se preocupa, mas é um assunto muito importante que precisa destacar e entender que adjetivos no inglês são realmente bastante diferentes do português. Vamos continuar praticando isso na próxima lição.